Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Sociedade Hoje. Nesse podcast eu quero vir aqui relatar um assunto é, que tem a ver com armas de fogo. Será que uma sociedade armada consegue manter maior índice de aproveitamento positivo na segurança pública ou não? Isso é um debate que geralmente gera inúmeras controvérsias. No entanto, eu gostaria de falar o que eu penso. E vocês aí são livres nos comentários para deixarem suas opiniões favoráveis ou contra a minha opinião. A liberdade é sempre bem-vinda, tanto na forma de expressão como em todas as os outros aspectos da vida, assim eu penso. Então vamos lá. Ah, antes da gente, antes de eu manifestar a minha opinião, eu acho muito importante, antes de uma pessoa manifestar a sua opinião acerca de qualquer assunto que envolve sociedade, como a sociedade está funcionando, como não está, como está a condição atual da sociedade, como não está, e como poderia ser, que é o mais importante, é imprescindível que a realidade atual seja colocada em pauta. E na nossa realidade aqui do nosso país, né, várias pesquisas mostram que o Brasil tem uma taxa de homicídios de mais de 60 mil pessoas por ano. Tá? Em 12 meses, o Brasil alcança números estratosféricos com relação à taxa de homicídios. E por que acontece essa taxa de homicídios? Existe uma série de fatores que contribuem para isso acontecer. Tá? O primeiro fator é a questão do caráter do indivíduo, sacou? O primeiro fator é o caráter. Há uma formação de caráter. E nessa formação de caráter, alguns valores são passados ou não, como o de se apropriar indevidamente do que é do outro mediante grave violência, certo? E isso é um grande aspecto, tá? E por que isso acontece? Muitas pessoas costumam relacionar os crimes à desigualdade social, mas eu não acredito que seja somente igualdade social. Eu acho que é uma questão de escolha, de caráter. Para eu ter o que eu quero, eu vou trabalhar ou eu vou usar o caminho, entre aspas, mais fácil, que é pegar o que é do outro, mediante a grave violência, certo? Então, com base nisso, o caráter está no jogo, o caráter está na jogada. É a decisão, e as nossas decisões são pautadas nos nossos valores, certo? Então isso é muito importante. O outro dado alarmante é a cultura. O Brasil é um país culturalmente, né, no sentido de formação do indivíduo, né, é um país que culturalmente é muito fraco. A formação individual no Brasil, com os valores que determinam a nobreza de um ser, são muito deturpados, tá? Ela nunca foi tão estruturada e agora com essas engenharias sociais, né, que vem modificando cada vez mais a modo de pensar dos indivíduos que aceitam essas manobras em suas vidas, em suas mentes, isso se agravou ainda mais. Então, assim, o fator da condição social, ele impulsiona, da desigualdade social, ele impulsiona o indivíduo a ter que tomar uma decisão, certo? Mas essa decisão é pautada naquilo que ele tem como valor. E como eu acabei de falar, o brasileiro nunca foi, assim, de um modo geral, nunca foi uma população que teve seus valores, a nobreza de seus valores muito aflorados. Nunca foi uma população cuja a nobreza de seus valores foi um destaque, certo? Então isso também é um fator. Outro detalhe é que quando uma pessoa morre, significa que quando não é acidente, tá? Quando não é acidente, quando se trata de homicídio, significa que uma pessoa usou de grave violência para tirar a vida da outra, certo? E um grande percentual desses homicídios, um bom percentual, é que existe arma de fogo, tá? Existe arma de fogo. Só que como está a situação atual? O bandido, a pessoa que não quer seguir as regras da sociedade, ela tá com o uso da arma de fogo, ela tá com o poder sobre a posse e o porte da arma de fogo. E a pessoa que está querendo viver as regras, e uma das regras, nesse conjunto de regras, diz que o cidadão não pode andar armado, ela está obedecendo aquela regra de não poder andar armado, enquanto que a pessoa que está infringindo as regras, que geralmente são os bandidos, eles não estão nem aí para as regras, eles querem se armar e colocar medo, colocar pressão, subtrair o que é do outro por meio desse poder, certo? De arma de fogo, que é o maior poder que existe de barganha no mundo, né? O maior poder de barganha que existe no mundo é o poder da arma de fogo. Então,
nós entramos aí numa questão paradoxal, que é uma anomalia total. Que, tipo, a pessoa que está andando de bem, o cidadão de bem, não pode andar armado. Mas o cara que não quer obedecer às regras da sociedade, ou seja, quer ser um bandido, ele tem a arma. Então é uma sociedade que está à mercê do bandido, entende? É uma sociedade que está à mercê de morrer, certo? Então, na minha opinião, esse é o fator preponderante, é o que está acontecendo. Num exemplo prático, um bandido pega uma arma, vai no supermercado, assalta todo mundo que de bem, que trabalhador, esforçado, honesto, né? E leva tudo que é dele, tudo que aquelas pessoas conquistaram para batalharam um monte para conquistar. O cara chega com arma de fogo, com 6 balas ou com 12 balas na pistola e chega e leva tudo. Certo? Onde está a lógica de uma sociedade coerente nisso? Eu não vejo, tá? Sinceramente, eu não vejo. Então, a configuração é essa. A real é essa. O bandido tem acesso à arma de fogo e o cidadão de bem não tem, certo? Isso é igual a quê? A causa e morte. É só isso, porque o bandido ele não hesita em matar, ele não tá nem aí, certo? Ainda mais se ele tiver de escolher entre a sua vida e a vida dele, óbvio que ele vai escolher a vida dele, certo? E nisso não está nenhuma questão de valor, que todo ser humano ele vai querer entender entre uma escolha, a vida dele e do próximo, ele vai querer a vida dele, certo? Só que no caso dessa situação, o bandido ele está errado, ele tomou uma atitude completamente equivocada de ir lá subtrair o que é do outro, entende? E ele tem o poder de decidir quem é que vive e quem é que morre. Isso é completamente equivocado. O resultado disso na sociedade é que fica uma sociedade com medo, indefesa, tá? E totalmente desprotegida. Mas aí existem argumentos que falam, mas o Estado garante segurança pública, a polícia e tudo. Cara, a polícia não está em todos os locais ao mesmo tempo. Muitas vezes até a polícia chegar, a pessoa nem precisa da polícia mais. Às vezes já precisa de uma ambulância para levar o corpo, certo? Então esse é um grande problema que a sociedade brasileira enfrenta. Porque, na minha opinião, eu acredito que as armas se tornam um modo de prevenção passiva, entende? E, nos últimos casos, ativa. Primeiro, do momento que o país aceitar o porte e a posse de armas na mão de cidadão, o que o bandido ele vai ter que tomar, vai ter que fazer? Vai ter que pensar. Ele vai pensar, puxa, agora eu não posso assaltar tanto, porque se a hora que eu for meter a cara de assaltar um cidadão que está armado, e eu não tenho total poder sobre o que vai acontecer. Ele também tem o poder. Então agora tá igual para igual. Será que vale eu arriscar minha vida por causa de 500, 600, 700, sei lá quantos mil reais num assalto? Porque eu também corro risco de morrer, entende? Quando o assaltante, só ele que tem a arma, ele tem todo o poder da situação, ele tem todo o controle da situação e ele está completamente destemido. Porque ele sabe que o cidadão não vai ter a arma. Mas no momento que ele passa a entender que o cidadão agora também pode atirar, ele vai ter que fazer uma escolha. E nessa escolha que ele vai ter que fazer, se vale ou não vale a pena, o crime já morre na sua própria tentativa de, de concepção. A concepção do crime já começa a diminuir na mente do bandido. Entende? O crime já é atacado na mente do bandido. Quando o bandido entende que o cidadão de bem tem uma arma que pode revidar, ou que pode atirar primeiro. Entende? Isso é óbvio, isso é a coisa do instinto primitivo do ser humano. É a mesma coisa de colocar você com uma bota. Estou dando um exemplo aqui utópico, tá? Um exemplo que não existe, mas só para ilustrar meu pensamento. Colocar você com uma bota que é resistente à chama e ao fogo. E colocar você para correr sobre o fogo, que lá na frente você vai ter um prêmio. Cara, tu vai correr sobre qualquer fogo. Tá? Te dá uma roupa impermeabilizada que o fogo não penetra, resistente ao calor. Tu vai correr uma selva inteira pegando fogo e vai pegar a grana. Tu não vai correr o risco, tu vai ver que compensa, entende? Porque tu não tá correndo risco mesmo que tu tá andando sob fogo. Mas se tirar toda essa proteção tua e mandar tu correr com a roupa normal, num lugar onde as chamas do fogo são altas, e você corre risco de se queimar, tu pensa, pô, quanto que tá lá no final tem uma quantia de quanto? Será que vale a pena? Talvez eu chego lá até morto e nem consigo pegar a grana, entende? Então você já não vai correr, você não vai nem se dar ao perigo, ao risco de tentar, porque você sabe que você corre o risco de morrer. Então, quando o cidadão de bem está armado, ele combate o crime no seu cerne, na sua concepção, entende? Entende? Já começa por aí.
Então, mas existem várias outras possibilidades. Por exemplo, o bandido tá drogado, ele vai lá mesmo assim, sabendo que o outro tem arma. Cara, entende? Não tem problema, ele deixa ele ir. Ele tá correndo risco agora de morrer também. Ah, mas tem outras vidas inocentes ali no meio. Cara, isso. Olha, se não tivesse armas, esse cenário seria idêntico, tá? Existiriam pessoas inocentes ali no meio, só que a única diferença é que o bandido teria todo o poder. Agora ele não tem mais. Entendeu como é que diminuiu a síntese, a concepção do crime? Ela se diminui naturalmente, organicamente. Então eu sou a favor da armas em primeiro ponto por causa disso. Eu sou a favor da sociedade armada, primeiro ponto por causa disso. Só aí já vai, por causa nesse ponto, como eu já expliquei, já vai diminuir o crime no seu cerne, na sua concepção. No segundo, meu segundo modo de pensar é, é uma questão entre governo e sociedade. Quando o governo sabe que a sociedade não está armada, ele vai fazer o que quiser. Entende? Por quê? Porque ele tem primeiro, porque ele tem o poder, o Congresso ali, onde o parlamento ali, onde tem os senadores, as pessoas que votam para aprovação ou não de leis, eles não têm nenhum risco, entende? Eles não têm a vida deles ameaçada pelo povo, se caso o povo for reprimido. O que o povo vai fazer? Falar, xingar, criticar? Isso não coloca a mente dele totalmente em risco de não ser punido, entende? Agora, quando eles sabem que a sociedade está armada e está pronta para se defender contra as atrocidades do Estado, eles vão ter que necessariamente pensar melhor, entende? Pensar melhor. Porque é o seguinte, mesmo que o governo seja protegido pelas Forças Armadas, cara, se houver uma guerra civil entre os civis e o governo, o exército, as forças armadas, a marinha, a aeronáutica, pá, eles vão proteger o máximo que eles puderem. Mas numa questão de contingente, tá? A população é muito maior, entende? É muito maior. Mesmo que não esteja tão preparada, ela é muito maior, entende? Então, inevitavelmente, uma questão de quantidade de contingente, tá? Se a sociedade tiver um pensamento uniforme, é muito difícil, mas se caso acontecer, né, num pensamento assim quase que utópico, a sociedade toda se conscientizar que o Estado está ferrando com ela e não aceitar propina nem nada do tipo, para não ir contra o Estado, uh, inevitavelmente a sociedade vai ganhar. A massa numérica é muito maior, entende? E o exército não tem contingente para parar todo mundo, certo? Para brecar todo mundo. Então, acontece isso. Então, assim, existem países que a sociedade é armada e o Estado ele é mais comedido. Ele mostra as suas asas com frequência, mas ele é mais comedido. Então, quer dizer, a sociedade ela tem um poder de barganha, ela tem um poder de troca, tá? E todos nós sabemos também que aquela questão lá do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, que as sociedades que não andavam armadas, o governo trucidou a sociedade. O Hitler foi assim um grande exemplo, né? A questão do nazismo com Hitler foi um grande exemplo de que uma sociedade completamente desarmada está à mercê do governo fazer o que quiser. Entende? E o nosso país, aqui no Brasil atualmente, as leis, assim, são todas para ferrar a sociedade, cara. Entendeu? Nosso país, o governo brasileiro é uma máquina para ferrar a sociedade. Em todos os pontos onde pode haver um ganho de poder por parte do cidadão, ele é totalmente vetado. Entende? Totalmente vetado. Certo? Porque quando você olha para a sociedade brasileira, você vê o conjunto de regras que existem aqui, é uma coisa draconiana. Por exemplo, qual é a maneira que o cidadão tem de obter poder sem ter que batalhar por ele de uma luta armada ou de qualquer revolução? É o poder aquisitivo, que é uma forma de poder. É o poder financeiro, é o status social que o dinheiro dá e as possibilidades que o dinheiro oferece de opções, entendeu? De vários recursos materiais. Aí você olha para as leis que atuam sobre a questão do empreendedorismo, você vê que é totalmente sufocado. Então, é muito difícil uma pessoa crescer economicamente no Brasil, tá? É muito difícil empreender. Então já é o Estado agindo ali para suprimir a capacidade de crescimento do poder aquisitivo da população. Para controle, isso é para controle, tá? Aí você vê também
a questão do armamento, que é uma outra forma de poder, uma outra forma de barganha contra o Estado. Então, assim, o Estado, ele suprime todas as fontes, todas as formas que o cidadão tem de se defender contra ele, entende? Então, o Estado está sempre sufocando tudo que... Repara para você, vocês podem reparar, tudo aquilo que vai proporcionar ao indivíduo uma maior liberdade, maior notoriedade, visibilidade, maior crescimento, se o Estado se sentir ofendido com aquilo, se o Estado perceber que aquilo pode comprometer a sua hegemonia, ele vai suprimir, entende? Por meio das leis que são aprovadas lá. E quem que aprova essas leis? Cara, isso aí é uma questão de jogo político, tem vários interesses ali e tal, que vão influenciar para que isso aconteça. E nunca é por favor do indivíduo, sempre é por favor do Estado. Quando é por favor de alguns indivíduos, é uma questão corporativista. Aí já é completamente diferente. Então, aqui voltando para as armas são muito importantes, ao meu modo de ver, por uma questão de barganha. Uma questão de barganha, entendeu? Suponhamos numa guerra, tá? Numa guerra, vamos lá, Brasil e Chile. Quem tem maior contingente armado, Brasil ou Chile? Ah, o Brasil. Então, quando que o Chile vai ter o peito para enfrentar o Brasil? Estou dando um exemplo, tá? Quando que o Chile vai ter o peito para enfrentar o Brasil, de estar alguma regra aqui na região Mercosul para tentar cantar de galo para cima do Brasil, vamos dizer assim? Nenhuma. O Brasil tem muito maior condição, assim, pelo que eu penso, bélica e militar e de contingente do que o Chile, certo, meu? Entende? A população do Brasil é muito maior que a do Chile. Para o Brasil querer formar soldados em menos de um mês para enfrentar os chilenos, é assim, ó, com estalar de dedos. Então, e assim, essa forma de poder, essa relação de poder também acontece com o cidadão contra o Estado e vice-versa, certo? A relação cidadão-Estado e a relação indivíduo para indivíduo, entende? O risco de morrer, esse risco de morrer, com certeza a gente não quer tratar a vida humana como se não fosse nada, como se fosse número, como se fosse estatística. Não, uma vida importa muito, isso eu tenho certeza absoluta. Mas o que eu quero dizer é que esse risco, ele já existe, sacou? Do momento que a pessoa nasceu, entende? Que ela está numa sociedade tão alvoroçada como a nossa, ela já está correndo risco. Se não for risco de morrer de fome, de doença, entendeu? De várias questões, de acidente, a vida é o risco, certo? A vida, intrinsecamente à vida, existe o risco da morte, entende? Então, eu prefiro continuar com os mesmos riscos, aumentar um pouquinho mais os riscos de perder minha própria vida em prol de uma liberdade muito maior, entende? É isso que a gente tem que entender. Porque ficar numa atitude passiva, aceitando tudo que o Estado faz, isso é o caminho para o colapso, é o caminho para a derrocada, é o caminho para a destruição da população, entende? Então, esse meu ponto de vista sobre o armamento é assim, eu não sou muito profundo no assunto, eu só tenho o meu raso, devo confessar, mas essa é a minha visão sobre o armamento, entende? A sociedade, ao meu ver, tem que estar armada, tem que estar preparada. Se de uma hora para outra as manobras políticas favorecem a concentração total de poder na mão do Estado, e com isso e automaticamente isso vai culminar numa supressão de toda a liberdade individual a acontecer. Se nós estivermos armados, nós ainda temos um pingo de esperança. Se a gente estiver desarmado, a gente se lascou. Essa é a ideia. E assim também na questão individual. No momento que eu estou numa capital, num centro, um assaltante vem me assaltar, do momento que eu tenho uma arma e consiga reagir, certo? Reagir a ele, ou melhor, do momento que ele sabe que agora o cidadão já está armado, ele já vai pensar 10 mil vezes antes de querer meter o louco e fazer um assalto. Mas mesmo se ele fizer, se eu tiver uma arma na minha mão, eu vou ter total condição de me defender. Então o jogo já não é mais na mão dele, entende? Se eu tiver arma, eu tenho uma certa chance. Se eu não tiver, já era, meu. Já era. Eu perdi, entendeu? Então assim, por mais que a arma vá potencializar o risco de uma pessoa inocente morrer, esse risco já acontece. Se o assaltante atirar sozinho, não atirar, corre o risco de certa forma a bala ricochetear, pegar em alguém e matar também, do mesmo jeito, entende? Então que seja, se o risco vai ser o mesmo, então que seja por uma causa nobre, certo? Infelizmente, eu não quero tratar a vida do ser humano como uma coisa estatística, eu não estou tratando isso, eu estou olhando os riscos. Riscos por riscos, eles já existem, certo? Então eu prefiro que esse risco, ele continue como ele está, mas com a vantagem de eu poder dar o contraponto,
Entende? Sociedade poderia dar o contraponto. Isso não me faz uma pessoa mais violenta, não me faz uma pessoa mais cretina, não me faz uma pessoa criminosa, me faz uma pessoa que ou eu posso ir para a ofensiva, certo? Numa medida protetiva, eu ir para a ofensiva, porque nem sempre você ficar passivo num assalto é um sistema maior de defesa. O assaltante pode muito bem olhar para tua cara, você olhou torto para mim, eu vou te matar, aí pronto. Entende? Então, se eu estou vendo um assalto rolando, eu posso chegar com a arma e eliminar o risco que o assaltante está propondo ali. Uma atitude ofensiva, mas com a intenção de defender as outras pessoas para elas não sofram aquela opressão no momento, entende? Então esse é o meu ponto de vista. Então, com relação às armas, eu vou deixar alguns links de pesquisa aí na descrição do vídeo. E para você que quer apoiar o canal, fazer uma doação, ser parceiro, você que compra essa ideia, você que tem essa ideia de armar a população, que tem esse pensamento, quiser me patrocinar, eu agradeceria muito de coração. Vou estar produzindo mais conteúdos para o canal com relação a outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa seus comentários, se inscreva aí, aperte o botão do sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. E muito obrigado e tamo junto. Valeu!